Meus irmãos, a paz do Senhor. É com muita alegria que nós vamos participar de mais uma escola dominical da classe dos jovens. A nossa lição, o nosso título da lição é Vencendo os Obstáculos. E a nossa lição é a lição de número 4, que ela tem data de 26/4/2020. Antes de entrarmos na lição, vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoa mais essa escola dominical, Senhor, com a classe dos jovens. Peço ao Senhor que ilumine, meu Deus, o nosso entendimento, a nossa compreensão e que seja bênção, Senhor, na vida daqueles que estarão ouvindo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A nossa lição, irmãos, ela vai tratar dos obstáculos que Josué iria encontrar e que encontrou na sua caminhada. Então era uma preparação para enfrentar obstáculos. E o nosso título da lição nos ensina vencendo os obstáculos. Então, é importante nós já se atentarmos primeiro no título da lição. Isso significa que nós que servimos a Deus também temos obstáculos. Deus tem obstáculo? Nenhum. Então, quando Deus fez a promessa a Israel, e agora com Josué, ele falando a respeito da promessa, esses obstáculos para Deus não existem. Deus não tem obstáculos. Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Mas para o seu povo há muitos obstáculos a serem vencidos. Diariamente nós temos obstáculos a serem vencidos. E nós vamos aprender no livro de Josué muitas coisas para o nosso dia a dia. E uma dessas coisas nós estamos já vendo no dia de hoje. Vencendo obstáculos. O nosso texto do dia está em Josué, capítulo 4, versículo de número 24. Josué 4:24, que diz assim: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Então, o obstáculo que Josué iria enfrentar agora serviria de testemunho para todos os povos aonde chegasse esse testemunho, e também para a sua descendência, dos seus filhos, dos filhos e assim por diante. Então Josué estaria levantando um memorial como testemunho pelaquilo que Deus realizou na vida de Israel, fazendo com que eles atravessassem um primeiro obstáculo que eles encontram, que é o Rio Jordão. Eles estavam caminhando para a terra conquistar Jericó. Uma muralha enorme já esperava eles. Soldados os esperavam Israel. Porém, eles enfrentam um primeiro obstáculo. E o primeiro obstáculo que eles vão enfrentar é o Rio Jordão. Vamos dar continuidade à nossa lição. A nossa síntese diz assim: em Jesus Cristo já somos mais que vencedores. Então, em Jesus, nós somos mais que vencedores. Isso não significa que eu serei vencedor sem luta. Só tem vitória quem luta. Quem luta tem vitória. Então, quem tem história, quem tem testemunho para contar, é porque passou por uma história. E dentro dessa história, dentro do percurso da sua vida, ele teve muitas batalhas a enfrentar, mas também muitas conquistas para se testemunhar. O nosso texto bíblico está em Josué, capítulo 3, versículo 5, versículo 6, versículo 14 ao versículo 17. Mas eu quero ler com os irmãos versículo 1 em diante, até o versículo 17, para nós entendermos bem o que diz o texto. Diz assim:
Capítulo 3 de Josué, do 1 em diante. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. Então eles dão uma pausa antes de passar o Rio Jordão. Eles não têm embarcação, há uma água que ela corre na frente deles, o rio está transbordando. Como seria a travessia deles? Versículo 2. E sucedeu a fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial. Então nós estudamos na lição passada que Josué tinha liderados. Tinham pessoas que cooperavam com ele. Vamos dizer assim, os obreiros que estavam ao seu lado. E esses obreiros, eles passam no meio do arraial. Observe, versículo 3. Ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Então é interessante que quando os sacerdotes levitas estivessem com a arca da aliança sob os seus ombros, levantando em direção ao Rio Jordão, aquele era o momento de todo o arraial de Israel se levantar e caminhar em direção à arca, seguir o caminho em que ela está trilhando. Aqui nós já aprendemos alguma coisa dentro desse versículo 3. Por isso os príncipes estão passando, dizendo: observe a arca, observe a liderança. Eles vão estar levando a arca que simboliza a presença de Deus, nós devemos segui-los. Eles estarão caminhando em direção ao Rio Jordão. Aqui nós aprendemos um ponto importante. João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. João 16 e 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então aqui o Senhor Jesus deixa bem claro que depois que ele ascendesse ao céu, o Espírito da verdade, que nós sabemos que é o Espírito de Deus, ele nos guiaria em toda a verdade. Nós seríamos guiados por ele, direcionado pelo próprio Deus. Então nós temos a palavra de Deus como bússola e temos o Espírito Santo que nos guia. Já um primeiro aprendizado que nós temos aqui. Versículo 4. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, e não nos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Aqui é importante. Eles tomaram uma precaução, uma distância da arca da aliança, porque só quem poderia carregá-la eram os levitas, que carregavam a arca que simbolizava a presença de Deus. Então eles tomam uma precaução, uma certa distância da arca, em obediência à lei de Moisés, e eles estão caminhando. Versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Um outro ensinamento que nós temos aqui: santificação. O escritor aos Hebreus é bem claro quando ele diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Não tem como nós falarmos de evangelho, falarmos da palavra de Deus, se não citarmos santificação. Nós queremos ver manifestação de Deus. Nós queremos ver a glória de Deus. Mas sem santificação, sem um compromisso com Deus, sem uma vida separada para Deus, sem uma vida afastada do pecado, sem uma vida aos pés de Cristo, nós não veremos a manifestação de Deus. Porque é necessário que haja dedicação, consagração aos pés do Senhor. Eu acho tão interessante
quando se trata de santificação, a preocupação que se deve ter, que os puritanos, eles colocaram pisos em sua casa que eram idênticos aos pisos que haviam na igreja. Porque eles entendiam que a casa deles era uma extensão da igreja. E o que eles eram na igreja, eles eram em suas casas. O que eles faziam na igreja, faziam em suas casas. Então imagine hoje, nesse período que estamos vivendo, um período de pandemia, e que não pode haver aglomeração. Nós não estamos tendo culto nas igrejas. Mas imagine se tivéssemos feito isso. Colocar os mesmos pisos que há na igreja em nossa casa. Como exemplo, estou citando aos irmãos. Imagine, irmãos, a mesma adoração, a mesma vida de piedade, o mesmo falar, a mesma vontade de ler a palavra, de pregar a palavra. Fazer isso dentro da minha casa. Ser o exemplo. Então na igreja, eu prego na igreja. Tenho a minha vida na igreja, sou obreiro da igreja. Mas e na minha casa? E na sua casa, como nós somos? Será que é uma extensão da casa de Deus? Será que aqui aonde eu estou, na minha casa, Deus está aqui também? Então isso faz parte da santificação. Josué está dizendo ao povo, santificai-vos. Por quê? Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos continuar o texto. Versículo de número 5. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué ao sacerdote, dizendo, levantai a arca do concerto, e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto, e foram adiante do povo. Então, a arca começa a se locomover. E o Senhor, versículo 7, e o Senhor disse a Josué, este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Então o que o povo de Israel esperava? Eles esperavam principalmente que a presença de Deus fosse com Josué, como era com Moisés. Todo liderado, ele espera que o seu líder, no sentido espiritual, seja guiado, direcionado por Deus. E todo liderado quer ver o fruto disso, o resultado. Não era diferente com a nação de Israel. Josué sabia disso. Então Deus fala com Josué, eu vou engrandecer o teu nome. Eles saberão que como eu fui com Moisés, assim serei com você. Continua o texto, versículo 8. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo, quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançares diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, ferezeus, gigarzeus, e os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. Então Deus fala para Josué, fala aos sacerdotes que estão levando a arca, quando eles entrarem na água, os seus pés molharem, pare. Aguarde ali. Agora continua. Versículo 13. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão. E as águas que de cima descem pararão no montão. Então observe. Este milagre que vai acontecer será diferente do Mar Vermelho, que ficou 2 paredões de água. Agora nós estamos vendo as águas que vinham numa correnteza pararem no montão. Elas param lá.
param de descer. O texto continua, versículo 14. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Então, bem nesse dia, propriamente dito, que está transbordando, Deus resolve conduzir o seu povo para passar. Bem no dia que está transbordando. Está tudo transbordando, está cheio. E é exatamente nesse dia que o Senhor diz a Josué: é hora de vocês passarem. Parece que é o próprio Deus que conduz eles a um grande obstáculo. É interessante que quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles são lançados na fornalha de fogo ardente por Nabucodonosor, Deus não os livrou deles serem jogados na cova, na fornalha. Mas Deus livrou eles dentro da fornalha. Porque Deus tinha um propósito com isso. Nós vemos Daniel. Deus não livrou ele de entrar na cova dos leões. Mas Deus livrou ele na cova dos leões. Obstáculos na nossa vida, irmãos, são oportunidades de conhecermos mais ao Senhor e de outras pessoas que estão à nossa volta conhecerem a Deus que nós servimos. Porque de uma forma gloriosa Deus será glorificado com os obstáculos que nós passamos, os testemunhos que vamos contar. Se lembram quando Jesus está no barco com seus discípulos e está sendo açoitado, as águas estão açoitando o barco naquela tempestade, que Jesus se levanta, eles acordam Jesus se levanta e dá a ordem ao mar, ao vento, e tudo acalma e fica bonança. Qual foi a palavra dos discípulos? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então, eles conheciam Jesus que curava, que expulsava demônio, mas eles ainda não conheciam um Jesus que tinha autoridade até sobre a natureza. Talvez o que você esteja passando hoje é para você conhecer que Deus tem poder até sobre o seu trabalho, sobre a sua casa, sobre o seu marido, sobre os seus pais, sobre os seus filhos, sobre a sua saúde, sobre os seus vizinhos, sobre o nosso país. Deus tem poder. Ele é o Todo-Poderoso. Pode ser que tudo que estamos enfrentando hoje como igreja seja um grande obstáculo de não podermos nos reunir como se reuníamos antes, mas que logo mais entenderemos quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece. Prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos continuar aqui o texto. Versículo 15. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo, e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. O povo começa a passar. As águas pararam, e agora é a hora do povo passar. Porém os sacerdotes que levavam a arca do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Então imagine Jericó, se eles estavam esperando que os israelitas não iriam passar o Rio Jordão. Tempo que as águas estão aumentando. Mas Deus disse que estaria com eles. Se santificaram e o Senhor fez milagres no meio deste povo de Israel. Nós vamos continuar aqui a nossa lição. A nossa introdução diz assim: o povo de Deus
tinha se preparado para a entrada em Canaã. Os espias que foram enviados a Jericó voltaram sãos e salvos. Todos estavam animados, pois Israel entraria finalmente na terra prometida. Porém, antes precisavam atravessar o rio Jordão, algo que era impossível aos olhos humanos. É preciso ter discernimento para, transpondo as barreiras, seguir em frente e alcançar tudo que o Senhor prometeu. Há uma frase que sintetiza o segredo para o alcance dos objetivos. As águas do rio alcançam seus objetivos, porque aprenderam a contornar os obstáculos. Então nós podemos aprender muito com a lição sobre Josué, vencendo o primeiro obstáculo, o rio Jordão. Atravessando o Jordão, um dia marcante para o povo. O dia 10 de Abibe era o dia magnífico para os israelitas, pois foi nesse dia que Deus anunciou que seria comemorado a Páscoa, o dia da saída do Egito. Agora, no mesmo dia, 40 anos após o êxodo, o Senhor promoveu a entrada do povo em Canaã. Deus valoriza os detalhes. Isso é muito interessante, porque os irmãos se lembram quando o povo de Israel, eles deixam o Egito, quando acontece a Páscoa. É muito interessante isso, porque os israelitas, eles comemoram no dia 14 de Nissan. No dia 10, eles estão se preparando o cordeiro, e no dia 14 é onde acontece a manifestação de Deus sobre o Egito. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Antes, deixa eu ler com os irmãos aqui. Josué capítulo 5, versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Olha que coisa impressionante. No dia 14 de Nissan. Agora vamos para Êxodo. Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Quando o Senhor manda que Israel eles se preparassem para a partida, a saída deles do Egito, mas antes haveria um livramento da parte de Deus, através do cordeiro que seria sacrificado. Olha que interessante, ó. Capítulo 12. Deus vai falando, e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: esse mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, dia 10, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então, exatamente o dia da Páscoa, que acontece o livramento de Deus, que propriamente no dia 15 eles estão caminhando para o deserto, saindo do Egito. Aí Deus vem e escolhe. Capítulo 5, versículo 10. O dia 14 do mês, eles vão celebrar a Páscoa. Um dia marcante, tanto para a saída do povo, sendo liberto do Egito, como um dia marcante que eles estão entrando na terra prometida para possuir a terra. Livrados no dia 14, e agora Deus cumprindo a promessa. Vocês vão entrar na terra prometida no dia 14. 2. O nosso tópico 1 diz atravessando o Jordão. Subtópico 1 é um dia marcante para o povo. Subtópico 2 diz assim: a arca do concerto aponta o caminho a seguir.
Durante 40 anos Deus guiou o seu povo por intermédio de uma nuvem ou coluna de fogo. Agora, porém, os hebreus seriam guiados pela arca do concerto, que era levada pelos sacerdotes e levitas. Como eu disse aos irmãos, eles seriam conduzidos pela arca do concerto agora, a arca da aliança. O sacerdote estaria levando a arca em seus ombros e os israelitas deveriam segui-la. É interessante que nós também podemos ler o texto de João, capítulo 14. Talvez alguém tenha dúvida. João capítulo 14. Alguém às vezes tem uma dúvida. Alguém mesmo que esteja na igreja tem dúvida. Qual é o caminho? Aonde eu vou seguir? Como eu faço para chegar às mansões celestiais? Então vamos lá. Capítulo 14. Diz assim. Eu vou ler do 1 em diante. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Aí Tomé se manifesta. Senhor, nós não sabemos para onde vais e como poderemos saber o caminho? Eles não sabiam qual era o caminho. Jesus vai e fala, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós temos um caminho. Nós temos alguém a seguir. Eles deveriam, israelitas, olhar a arca. Nós temos um guia, a pessoa do Espírito Santo. E temos um caminho, que é o Senhor Jesus. Eu acho interessante quando vários discípulos estão deixando Jesus. E Jesus olha para os seus discípulos mais chegados, propriamente os 12, e fala para eles, e vocês não vão ir embora também com eles? Pedro toma a frente, Senhor, para quem iremos nós? Não é para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna. Então nós temos alguém a quem seguir. O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então nós aprendemos aqui que eles tinham agora uma missão, que era seguir a arca. 3, subtópico 3. A providência mais importante para a conquista da terra prometida. De todas as ordens que Josué passou ao povo, a mais significativa foi: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. É importantíssimo, irmãos, nós entendemos isso. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Nós não veremos milagres. Nós temos aqui o texto de Isaías, capítulo 6. Pedro também fala, sede santo, porque eu sou santo, em 1 Pedro 1,16. Mas Isaías, capítulo 6, olha que interessante aí na sua Bíblia. Isaías, capítulo 6, versículo 2 em diante, que diz assim: quando Isaías tem a visão, na época do rei Uzias, o rei Uzias morre, e Isaías tem uma visão dentro do templo. Olha que interessante. Versículo 2. Os serafins estavam acima dele, acima do trono. Ele viu um alto, sublime trono, e ele vê o Senhor assentado nesse alto, sublime trono. E os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros. Isso é muito interessante. Eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então esses serafins, eles não estão apontando para Deus, mas eles estão dizendo um ao outro: Ele é santo. Ele é santo. Então o nosso Deus é santo. E Ele exige que o seu povo seja santo. Sem santificação, irmãos, nós não veremos ao Senhor. O nosso tópico 2 diz assim: as dificuldades no caminho da bênção. Então,
as dificuldades no caminho da bênção. Tem dificuldade? Eu queria poupar você, meu irmão, minha irmã, ou poupar a minha própria vida de não passarmos dificuldade. Mas passaremos dificuldades. Porque é nas dificuldades que nós vamos aprendendo mais e mais em confiar no nosso Senhor. Subtópico 1. A prova, o Jordão transbordava. Que prova! Atravessar o Mar Vermelho rumo ao Sinai para não morrer pelas mãos de Faraó era uma coisa, mas passar o Jordão para entrar numa guerra sangrenta contra dezenas de cidades-estados fortificadas há século, como era o caso de Jericó. Então observe, você passar o Mar Vermelho, você está fugindo. É diferente, você está fugindo de Faraó. E você chega, você não tem para onde ir. Você está fugindo, você precisa de um salvador, alguém que te salve. O Senhor interveio e abriu o Mar Vermelho. Agora, eles não estão fugindo. É interessante isso. Eles não estão fugindo, irmãos. Vamos ler em Mateus aqui. Mateus, me lembrei de um texto aqui. Mateus capítulo 16. Interessante que Josué e Israel não estão fugindo. Eles estão indo para a guerra. Eles estão indo conquistar a terra que Deus prometeu a eles. Então, para conquistar, eles enfrentariam obstáculos. E agora eles vão ter que passar. Vão ter que ir para cima desse obstáculo. Como Davi fez. Se Davi não tivesse ido para cima de Golias, o que seria do exército de Israel? Mas aquele jovem toma a frente, o exército todo está com medo, Saul com medo, o inimigo tem uma voz alta, experiência de batalha, tem aparência de guerreiro e tem todo o exército dos filisteus a favor. O exército de Israel praticamente estava quieto. Ninguém tinha ousadia de enfrentá-lo. Então Davi vê que a oportunidade do quê? De que o nome do Senhor fosse glorificado nisso. E ele fala, eu vou até ti em nome do Senhor dos Exércitos, e todos saberão que há Deus em Israel. Oportunidade. Talvez você, meu irmão, minha irmã, você esteja a chegar o momento de você ter uma oportunidade de enfrentar uma situação difícil para poder alcançar um objetivo. Em frente. Em frente. Ore ao Senhor. Não tenha medo. Nós precisamos parar com isso. Precisamos lutar contra o nosso medo. A fé, meus irmãos, ela é transcendental. A fé não se usa a razão. A razão nós usamos no culto a Deus, sabendo o que estamos fazendo. Mas a fé é transcendental. Você acredita no que você não vê. Você acredita na vitória antes dela chegar. Então lute em frente. Deus é contigo. Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus falando a respeito da frase que Pedro fala, que ele era o Cristo. Em cima disso Jesus diz, versículo 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus está dizendo a Pedro, Pedro, sobre essa afirmação que eu sou o Cristo, que eu sou o Messias, que eu sou o Salvador, eu vou construir a minha igreja, e as portas do inferno, ela não prevalecerá. A igreja vai entrar e vai abrir a porta. Porque porta é no sentido de defesa. E quem está tentando se defender é o inferno. Com a igreja caminhando, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós vamos dar mais uma caminhada. Então, ele tem uma prova. Ele vai a esse primeiro obstáculo, ele não para. Ele vai até esse obstáculo. Nós temos que passar para poder ir para a próxima batalha. 2. Subtópico 2. A bênção. Tempo da ceifa. Os israelitas chegariam a Canaã no tempo da bênção, pois naqueles dias estavam sendo colhidos abundantes frutos. Deus já tinha preparado uma farta colheita, tendo em vista que os hebreus comeriam
dela. Olha que coisa maravilhosa. Eles chegam exatamente no tempo da colheita, irmãos. Tudo preparado por Deus. Vamos lá para Josué capítulo 5. Isso é interessante. Josué capítulo 5. Primeiro nós vemos a data, dia 14. E agora nós estamos vendo aqui em Josué capítulo 5, versículo 11. E comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte. Depois se comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém do mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Deus já tinha preparado as bênçãos para eles, depois que eles passassem o obstáculo. 3. O milagre da travessia do Jordão. Quando os pés dos sacerdotes que levavam a arca tocaram as águas do rio, Deus começou a realizar o milagre. Mas não como na travessia do Mar Vermelho, em que foi aberto um caminho no mar, tendo as águas se juntado de um lado e de outro, fazendo-se 2 muros. Então foi diferente, porque no Mar Vermelho abriu-se 2 paredes de água. O povo passou em terra seca. Agora não, com Josué, as águas param num montão e não descem mais. Era outra coisa impossível aos olhos humanos. Mas Deus para o Jordão, para que o seu povo santificado alcançasse a promessa que ele tinha para a vida deles. Um milagre acontece. Meu irmão e minha irmã, eu quero profetizar na sua vida que você vai atravessar esse rio Jordão. Se santifique. Você vai atravessar esse rio Jordão. E do outro lado, você vai receber a sua vitória. Em nome de Jesus. O nosso tópico 3. Um evento para não esquecer. O memorial de Deus. Eu gosto muito desse texto. Deus falou a Josué para que chamasse um homem de cada tribo, a fim de que tomasse uma pedra no leito do rio e erigisse um memorial em Gilgal. Eu gosto muito desse texto. Diz assim, Josué capítulo 4, do versículo 1 em diante. Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem. Então você vai pegar um homem de cada uma das 12 tribos. E mandai-lhe dizendo: Tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés do sacerdote, 12 pedras. Pegue as pedras debaixo dos pés dos sacerdotes, aonde eles estão pisando aí no meio das águas. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolheram dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhe: Passai diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos de Israel. Então eles pegam aquelas pedras, cada um 12 pedras, e vão levantar um monumento, um memorial, lá em Gilgal, quando eles passassem o rio Jordão. E eles colocariam aquelas pedras ali, que eram algo visível, mas tinha um propósito isso. Eu acho lindo isso. Versículo 21. E falou aos filhos de Israel: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: O que significam essas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Sabe o que Deus estava falando para Josué? Levanta essas pedras, Josué, para que as gerações que estão por vir, para que vocês mesmos não se esqueçam que quem está dando a terra prometida a vocês sou eu, o Senhor. Vocês precisam ter um memorial, um testemunho de que eu sou fiel e que eu coloquei vocês na terra prometida. Eles deveriam levantar esse memorial. E todas as vezes que olhassem aquelas pedras, eles se lembrariam: Deus operou um milagre para que eu entrasse na terra prometida. Foi o Senhor quem fez. E é lindo isso, quando nós vemos os Salmos
Salmo de número 103. Salmo de número 103. Olha o que o salmista diz, salmista Davi. Bendizo a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizo a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as suas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Que a nossa alma não se esqueça de nenhum dos benefícios de Deus. Não é porque estamos passando um período de pandemia, crise política, crise econômica, que não temos memorial, que não temos memória para se lembrar do que Deus fez a nosso favor. Pare um pouquinho e lembre o que Deus tem feito a seu favor. Quantos livramentos, a salvação, batismo com o Espírito Santo, porta de emprego, o alimento na tua mesa, a casa que você mora, a roupa que você veste. Deus é maravilhoso. Louvado seja o nome de Jesus. E ainda o texto não acaba aqui, irmãos. Isso é tremendo. Porque Deus manda Josué levantar 12 pedras lá do Jordão, com um representante de cada uma das tribos. Só que o texto não para aí. É lindo isso. Porque olha que interessante. Josué, no capítulo 4, além dele tirar as 12 pedras de dentro das águas, ele diz assim, olha, versículo 8. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-na consigo ao alojamento e as depositaram ali. Tiram e depositam lá. Versículo 9, levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão. Isso Deus não pediu para ele. No meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto. E ali estão até o dia de hoje, até o momento que Josué escreve o livro. Ele manda levantar 12 pedras, lá no meio, mostrando, primeiro, que o Senhor queria que eles se lembrassem e ensinassem a geração futura. Por isso ele fala, tire 12 pedras daqui. Levem para que esse povo não se esqueça que o Senhor coloca eles na terra prometida. Mas aqui Josué está dizendo, Senhor, eu também quero me lembrar que foi o Senhor quem me colocou na terra prometida. Então ele fala ao povo de Israel, levante pedras aí no meio, 12 pedras. Levanta aí no meio. Para que nós também aqui mostremos a Deus que nós não queremos se esquecer. Louvado seja Deus. Que é Deus quem faz proezas em nosso meio. Deus é maravilhoso. Glória a Jesus. Subtópico 2. O memorial de Josué. Josué, por seu turno, também decidiu levantar outro memorial, sendo que esse ficaria dentro do leito do rio, no local onde os sacerdotes seguravam a arca do concerto. Tempo depois, não se sabe quando, por ocasião do registro do episódio, aquelas pedras ainda residiam à correnteza do Jordão. Elas permaneceram ali. Nem a correnteza levou as pedras, enquanto Josué está escrevendo o livro. 3. Subtópico 3. O propósito dos memoriais. Vemos nas Escrituras diversas menções sobre ocasiões especiais em que o povo levantou memoriais de pedra, como por exemplo em casos de votos ou alianças, homenagem às pessoas ou tribos, e mesmo em acontecimentos sobrenaturais como nesse episódio. Então nós, como povo de Deus, assim como Israel e Josué levantaram um memorial ao Senhor,
eu quero convidar você também, meu irmão, minha irmã, a aprender a testemunhar sobre o seu Deus, dos feitos dele, de uma forma que o nome dele seja glorificado, de uma forma que o nome dele seja engrandecido. Testemunhe do que Deus fez. Fale do que o Senhor está fazendo. Deus é maravilhoso. Procure. Nós temos um irmão na nossa igreja, já um ancião da igreja, e que quando nós passamos na frente da casa dele, ele tem uma faixa. Ele sempre deixa a faixa lá. E aí ele deixa o Salmo 103. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E ele coloca lá ação de graças ao Senhor. Então quem passa lá e olha aquele recado, pode dizer ele é um religioso, mas outros vão dizer ele está agradecendo a Deus. Ele está confessando para todos que a raiz das vitórias dele está em Deus e não na sua capacidade humana. Procure colocar o memorial na sua vida. Os obstáculos virão. Você irá vencer no nome de Jesus. Mas não deixe de fazer um memorial para o teu Senhor. A ceia que participamos é um memorial. Nós, quando participamos da ceia, do corpo e do sangue do Senhor, estamos trazendo a memória e testificando que estamos ali, porque o Senhor Jesus se sacrificou por nós. Conclusão: a travessia dos filhos de Israel pelo Jordão constitui-se em um marco histórico para os hebreus, pois demonstrava a boa vontade de Deus para com seu povo ao conceder-lhe uma terra que manava leite e mel. Esse evento nunca deveria ser esquecido por aqueles que passaram a pé enxutos, assim como as gerações futuras, e também por aqueles que eram inimigos de Israel. Com visão espiritual aguçada e fé, todos os obstáculos naturais serão transpostos para a glória do Senhor. Eu não sei qual é a tua dificuldade, qual é o obstáculo que você tem a passar aí, que você está enfrentando. Mas eu vou orar com você. Dentro desse obstáculo que você está enfrentando aí. Se é uma porta de emprego, é a condição financeira. Deixa eu lhe falar. A fé, ela não é movida pela razão. Porque pela razão não há esperança no mundo aí fora. Esqueça o mundo agora lá fora. Passe agora esse obstáculo pela fé. Nós vamos orar. E você vai levantar um memorial a Deus. Lembrando o que foi que Deus fez. Qual é a tua dificuldade? É na sua casa, no seu emprego, sua saúde, seja qual for. E o Deus dessa palavra glorificará o nome dele através da tua vida e deste milagre. Eu convido a você a fechar os seus olhos e eu vou orar pela tua vida. Feche os teus olhos, ore também, mas eu quero orar pela tua vida. Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, seja qual for a dificuldade que este irmão, que essa irmã, que esse jovem, meu Deus, que esse ouvinte da tua palavra esteja passando, Senhor. Meu Senhor, entre com a providência nesse momento. Que as portas que estão fechadas sejam abertas. Que haja paz nesse lar. Que haja restauração. Que o teu nome seja glorificado, meu Deus. E que esta vida possa testemunhar do teu poder, que excede todo entendimento humano. E pela fé, Senhor, nós tomamos posse da vitória no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Está concluído mais uma lição para a glória de Deus. Amém.